Será que o São Paulo vai ganhar do Corinthians? Flamengo e Santos, quem vai vencer? Nesse vídeo aqui eu vou analisar cada confronto da rodada número 25. Vou analisar os últimos jogos, a fase atual. Então se você quer saber quem vai vencer nessa rodada, assiste esse vídeo até o fim. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com Bragantino e Fortaleza, tá? A gente tem esse jogo aí, Bragantino e Fortaleza, jogo difícil, jogo de meio de tabela. Vamos analisar os últimos jogos. Não teve tantos jogos, né? 2009, 2008, jogos antigos. Só que, olha aqui, vitória do Fortaleza, Bragantino, Fortaleza, Bragantino, Bragantino, Fortaleza. Então tá bem equilibrado. 3 vitórias para cada lado. Confronto equilibrado. Em 2020, eles já se enfrentaram lá na casa do Fortaleza e o Fortaleza ganhou de 3-0, tá? Então, olha só, Fortaleza venceu, só que tava com o Rogério Ceni, Bragantino tava mal, tá? Hoje, a fase atual, Bragantino muito melhor do que o Fortaleza, na minha opinião, ainda mais depois que o Rogério saiu. Bragantino vem fazendo bastante gols, tá? Então acho que jogando em casa vence a partida por 2-1, tá? Esse é meu palpite. Acho que o Bragantino em casa vence por 2-1. Confronto de Atléticos aqui, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Quem vai vencer desse jogo aqui? Vamos analisar. Olhando no retrospecto, nos últimos 3 jogos, o Atlético Paranaense venceu, tá? O Atlético Mineiro venceu nos outros 2. Então, olhando nos últimos 5, foram 3 vitórias do Atlético Paranaense e 2 do Galo, tá? Jogando em casa, jogos aonde um dos times mantém o saldo de gol. Se liga, nos últimos 5. 2-1, 3-1. Aí depois, os mais recentes. 1-0, 1-0, 2-0, tá? Então, mesmo esse ano no comecinho, tá na rodada 6, fora de casa, o Atlético Paranaense venceu o Galo. Então, se a gente for ver o retrospecto, parece que o Atlético Paranaense tem um retrospecto melhor do que o time do Atlético Mineiro. Porém, o Galo tá brigando por título e eu acredito que não vai querer deixar o São Paulo se distanciar mais. Então, acho que vai ser um jogo bem pegado. O Atlético Mineiro, como visitante, não tem um desempenho tão bom, tá? Então, por conta disso, eu vou apostar no 2-2. Acho que vai ser um jogo de bastante gols. A defesa do Atlético Paranaense é uma defesa que não toma tantos gols. Da parte do meio da tabela para baixo, a defesa do Atlético Paranaense é a melhor, tá? Então ali da parte de baixo, o Atlético tem uma das melhores defesas e acredito que jogando contra um Galo, que não é um visitante tão bom, eu vou apostar no empate. Eu tô achando até, inclusive, eu vou mudar meu palpite, eu vou deixar no 1-1. Acho que vai ser um jogo aí, de 1-1, 2-1 no máximo, tá? Então eu vou apostar no 1-1. Internacional e Botafogo, 2 times que estão numa fase bem ruim, tá? O Inter tá mal, foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, perdeu a liderança, então o Inter tá numa fase pouco ruim. Pior do que ruim é a fase do Botafogo, é uma das piores fases dos times brasileiros. Até mesmo o Goiás, que era a lanterna aí há muito tempo, já viu uma possibilidade de passar o Botafogo, então o Botafogo tá muito mal. Contra o São Paulo, o Botafogo foi goleado, poderia ter tomado mais, e os caras tomavam gol e ficava... parecia que nem ligava, entendeu? Então acho que o Botafogo tá quase aceitando que já caiu, tá numa fase bem complicada ali o Botafogo. E o Inter, acredito que é esse o jogo no Beira-Rio contra um adversário muito mal, que o Inter vai se reerguer, tá? Ganhou do Boca lá na Bombonera, então fez um ótimo jogo lá. E aqui no Beira-Rio contra o Botafogo, eu acho que vai dar Inter. Vamos analisar os últimos confrontos. Nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias do Inter e apenas uma do Botafogo, tá? Na rodada 35 de 2018. E olha só, jogos onde os times mantêm saldo de gol. Se liga, 2-0, 1-0, aí aqui teve uma exceção, né? 3-2. Aí logo depois, 1-0 e 3-0. Até mesmo aqui, 1-0 de novo, tá? Aí teve outra exceção, 2-0, tá? Então, se você for pegar os jogos, todos os jogos, o time que vence em 80% dos jogos consegue manter o saldo de gol, tá? Então, eu vou apostar na vitória do Inter e graças ao retrospecto e também a fase do Botafogo, eu vou apostar que o Inter não vai sofrer gols. Vou ficar no 2-0 pro Internacional. Bom, e agora vamos analisar aqui o jogo do Palmeiras contra o Bahia. Palmeiras muito favorito, não toma gol em casa desde outubro, tá? Então já vai fazer 2 meses que o Palmeiras
não toma gol em casa. Foi o Palmeiras de Luxemburgo que tomou esse gol. Aí depois do Luxemburgo ainda teve o Cebolismo e agora com o Abel. E o Palmeiras não tomou gol ainda, tá? Então, em casa, o Palmeiras é muito forte. Ainda mais enfrentando um Bahia que vem perdendo bastante jogos, tá? Eu acho que o Palmeiras vai golear esse jogo e ainda vai manter saldo de gol. Vale a pena lembrar que o Palmeiras está na Libertadores e empatou o primeiro jogo fora de casa, tá? Então pode ser que o Palmeiras poupe alguns jogadores, até porque a prioridade do Palmeiras é a Libertadores. Já no lado do Bahia, o Bahia tá na Sul-Americana e perdeu o primeiro jogo em casa, tá? Então vai querer reverter esse placar fora. Eu não sei se o Bahia vai poupar, até porque não vem numa fase tão boa no Brasileirão, tem que ganhar pontos, mas é óbvio que a preferência do Bahia seria na Sul-Americana. Então vamos ficar de olho nisso também. Olhando aqui o retrospecto nos últimos jogos, se liga, última vitória do Bahia em cima do Palmeiras foi em 2012. Em 2012. De lá pra cá, ou deu empate ou deu vitória do Palmeiras. Ó, Palmeiras, empate, Palmeiras, Palmeiras, empate, Palmeiras, empate, Palmeiras, empate, 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 empate. Curiosidade, nos últimos 5 jogos, 4 foram empates e uma vitória do Palmeiras, tá? Jogos de poucos gols, ó, 1-0, 1-1, 2-2, 1-1, 1-1, tá? Poucos gols, não teve nenhuma goleada. O único jogo que teve bastante gol foi aqui, né? Mas foi 2 para cada lado. Bahia vem dificultando bastante a vida do Palmeiras aqui nos últimos jogos, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. E nesse ano ainda, ó, Bahia e Palmeiras empataram 1-1 na rodada 6 do Brasileirão, tá? Enfim, pelo retrospecto, ou vai dar empate ou vai dar Palmeiras. Só que pela fase atual, vou apostar na vitória do Verdão. Vou apostar num 2-0, eu iria apostar num 3-0, mas vou apostar no 2-0, porque o Palmeiras pode poupar, então vou ficar aqui no 2-0. E bom, pessoal, agora a gente tem Ceará e Atlético Goianiense, mas antes da gente chegar lá, peço para você rapidamente clicar em gostei aqui embaixo, deixa seu like aí, ó, metralha o dedo no like e também se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então deixa o like, se inscreve, tamo junto. Vamos lá, Ceará e Atlético Goianiense. Bom, o Ceará melhorou bastante, né? Vem fazendo bons jogos, vencendo fora de casa, em casa, goleando o Vasco, vencendo o Bahia, então o Ceará tá melhorando bastante. Já o Atlético Goianiense perdeu pro Goiás em casa no último jogo. Eu acho que isso abalou um pouco os jogadores do Atlético. Acho que em casa o Ceará vai vencer o jogo. Olha aqui os últimos jogos, ó. Ceará esse ano, fora de casa, ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense, ó. Esse ano, tá? Mais recente. De fora, os jogos aqui são de 2016, 2015, lá da Série B. Porém, olha aqui, empate, derrota, derrota e empate, e vitória. Ou seja, foram 2 vitórias do Ceará, 2 vitórias do Atlético e um empate. Confrontos bem equilibrados, só que vale a pena lembrar que isso aqui é em 2016, tá? Jogo mais recente, 2020, 2-0 pro Ceará fora de casa. Então, eu acho que o Ceará tá muito melhor do que era em 2016, obviamente, né? Eu acredito que jogando em casa, o Vozão vai vencer o jogo. Acredito numa vitória do Ceará por 2-1. Acho que acaba tomando um gol, até porque a defesa do Ceará vem sendo bastante vazada, então vou apostar no 2-1. Goiás e Grêmio, aqui acredito que é um dos jogos mais favoritos, né? O Grêmio é um dos times mais favoritos da rodada. E vamos analisar, eu acho que o Grêmio pode poupar jogadores, ainda mais pelo confronto da Libertadores, tá? No meio da semana empatou com o Santos em casa, então agora tem uma missão de tentar ganhar lá na Vila Belmiro. Então pode ser que o Renato Gaúcho vá poupar alguns jogadores, ainda mais pela facilidade do confronto, né? Contra o Lanterna. Então acredito que o Grêmio pode estar sim poupando jogadores, tá? Até porque a prioridade do Grêmio é e sempre vai ser Libertadores. Então vamos analisar aqui o retrospecto desses confrontos. Bom, olha aqui, ó, no retrospecto o Grêmio bem favorito, tá? Ó, tirando essa vitória aqui no Brasileirão 2019 por 3-2, restante só deu o Grêmio, ó. Desde 2013, Grêmio ou empate, tá? Com exceção desse jogo aqui, só deu Grêmio empate. Com o Goiás mandante, ó, o Goiás venceu por 3-2. Aí em 2018, o Grêmio venceu por 2-0. 1-1, 0-0, tá? Goiás ganhou de 2-0, depois perdeu de 2-0 também. Então, são jogos bem complicados, bem equilibrados, tá? Porém, na fase atual, Goiás lanterna
Grêmio decolando, eu vou apostar na vitória do Grêmio. Vale a pena pensar que o Grêmio pode poupar jogadores, tá? Então não vai com força máxima e por conta disso eu vou apostar aqui na apenas 1-0 pro Grêmio, tá? Acho que mesmo fora de casa, o time do Renato vai vencer por 1-0. Flamengo e Santos, agora a gente tá num confronto bem difícil aqui. Flamengo e Santos, o Flamengo só tá no Brasileirão, então vai tentar com força máxima agora, jogando no Maracanã, tentar brigar por título, e o Santos ainda tá na Libertadores, agora joga na Vila Belmiro contra o Grêmio, então o Santos com certeza vai priorizar a Libertadores, tá? Pode ser que poupe jogadores também, por conta disso eu vejo o Flamengo no Maracanã super favorito para vencer, tá? Vamos analisar aqui os últimos jogos. Então olha aqui os últimos jogos, esse ano, tá? Na rodada 6, o Flamengo venceu o Santos lá na Vila. Ano passado, o Santos ganhou de 4-0 do Flamengo. O Flamengo tinha acabado de ser campeão, né, da Libertadores, do Brasileirão. Então foi pra festa e perdeu de 4-0 lá na Vila. Só que, olha aqui, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0. Com exceção desse jogo aqui, porque o Flamengo foi pra festa, o restante, ó, 1-0, 1-0, 1-0. Jogos de poucos gols, tá? Se você for ver o retrospecto, nos últimos 5 jogos, tá? Todos com poucos gols. Ó, 2-1, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0 e 4-0 aqui, com aquela exceção, né? Então, não sei se vai ser um jogo de poucos gols, até porque o Flamengo e o Santos são times que vão pra cima, tá? Então eu acredito que vai ser um jogo aí pegado. Vou apostar no 2-1 pro Flamengo, tá? Acho que o Flamengo vence, não vai ter uma goleada, mas acho que vai ficar no 2-1 pro Flamengo. Corinthians e São Paulo, agora o bicho pega, hein? Agora o bicho pega, clássico paulista. Quem será que vai vencer? Jogo complicado, vamos para as informações. Primeiro sobre o Corinthians, tá? O Jô não deve jogar e o Corinthians não joga faz 10 dias, tá? O último confronto que o Corinthians teve foi contra o Curitiba, tá? Então vai fazer 10 dias que o Corinthians não joga, que não entra em campo. Já o São Paulo vem numa sequência muito boa de jogos, jogando quarta, sábado, quarta, domingo, quarta, sábado. Então, São Paulo vem jogando aí 2 vezes na semana, tá? Bem elétrico o São Paulo, vem conseguindo bons resultados. Segundo fator importante, o São Paulo não perdeu nenhum clássico em 2020, tá? Todos os clássicos do São Paulo ou ganhou ou empatou, tá? Inclusive quebrou um tabu contra o Palmeiras de nunca ter vencido lá na casa do Palmeiras, venceu. E agora o único tabu que resta é contra o Corinthians, já que o São Paulo nunca venceu na Arena Corinthians, tá? Então acho que vai ser um jogo difícil. São Paulo é líder e claro que precisa vencer para tentar sonhar com o título. Então vamos analisar os últimos jogos. Então aqui nos últimos jogos, ó, São Paulo venceu o Corinthians na 6ª rodada no Morumbi, empatou, venceu o Corinthians, perdeu e perdeu. Ou seja, nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do São Paulo e um empate, ou seja, jogos bem equilibrados. Se você for ver os últimos 3 jogos, ó, foram 2 vitórias do São Paulo e um empate, os 3 no Morumbi. Como visitante, o São Paulo perdeu e nunca ganhou do Corinthians como visitante, ó, sempre perde o empate do Corinthians como visitante. Então, o Corinthians tem esse tabu a seu favor. Acho que vai ser um jogo difícil. Eu acredito que o Corinthians vai tentar travar o jogo, vai ser um jogo de poucos gols, tá? Eu vou apostar na vitória do São Paulo magra por 1-0. Acho que o São Paulo vence o jogo pela fase que vem vivendo. Acho que o São Paulo vai conseguir uma vitória de 1-0, ou se não vai ficar num 0-0, vai ser aquele jogo feio de assistir. Então eu vou apostar no 1-0 no São Paulo. Sport e Coritiba, jogo difícil também, jogo da parte ali do meio da tabela para baixo. São 2 times que estão vivendo uma fase bem ruim, porém acredito que o Sport em casa é um pouco mais favorito para vencer. Olha aqui o retrospecto, ó. Coritiba, empate, Coritiba e Sport, tá? Então, jogos onde o Coritiba tem um certo favoritismo. Venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas uma, tá? Inclusive perdeu em casa. Com o Sport mandante, ó, 1-1, 3-4, né? O Sport perdeu. 1-0 pro Coritiba. Tá? A última vitória do Sport em casa contra o Curitiba foi em 2015, ó, 1-0, 1-0, 1-0, 3-2, 1-1, 4-3, tá? Então, são jogos bem loucos, tá? Vem um 4-3, 3-0, depois 1-1, 0-0. Então, é um jogo que não dá para apostar, não tem uma sequência assim lógica, tá? Então, no meu palpite, acho que o Sport vence, tá? Vou apostar aqui na vitória de 2-1 pro Sport. E para finalizar, mais um clássico da rodada, Vascão contra Fluminense. Jogo difícil também,
tá? Ainda mais pela fase do Vasco. No Fluminense, o Odair Hellmann parece que vai sair do time, tá? Então, enfim, é clássico. Clássico pode acontecer tudo. Pode vir um 4-4 ou um 0-0. Pode vir tudo, tá? Vamos analisar os últimos jogos. Ó, nos últimos jogos, tá? O Fluminense venceu por 2-1, Fluminense 2-0, 0-0 e aqui depois Vasco venceu os 3 jogos, tá? Então, jogando em casa, ó, o Vasco em casa perdeu, tá? No Carioca desse ano perdeu por 2-0 em casa. Jogos mais recentes aqui, tá? No primeiro turno, o Fluminense ganhou de 2-1. Mas o Vasco em casa, ó, 2-0, perdeu. Depois ganhou, empate, ganhou, perdeu, tá? Então, jogos bem equilibrados, até porque é clássico. A gente pode ver que é jogo de pouco gol, ó, 0-0, 2-0, 2-1, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, 1-1. São poucas as vezes que tem bastante gols, ainda mais pelo Vasco desse ano ser um time que vem sofrendo poucos gols. Com exceção daquele jogo do Ceará, o Vasco não toma tantos gols assim, tá? Então acho que vai ser um jogo de poucos gols, eu vou apostar no 1-1, tá bom? Acho que esse é um palpite justo, acho que é um clássico, pode acontecer tudo, então vou ficar no 1-1, vou ser neutro aqui, tá? E agora se liga, pessoal, se liga. Eu tenho aqui que colocar estrelinha em 2 confrontos que eu tô bastante confiante, como assim, ó? Eu tô confiante aqui no Inter, acho que o Inter vai ser mesmo 2-0. E também tô confiante aqui no Palmeiras, acho que vai ser 2-0 pro Palmeiras também. Então eu vou lá e coloco essas estrelinhas aqui. Mas, João, o que é essas estrelinhas? São as estrelinhas do CP10, Clube do Palpite 10, que é um fantasy game igual o Cartola, só que aqui você tem que acertar o palpite, tá? Então você que gosta de palpite, gosta de tentar adivinhar qual vai ser o placar dos jogos, então esse é um jogo perfeito para você. É um fantasy game igual o Cartola, só que aqui você tem que colocar o seu palpite e essas estrelinhas fazem você ganhar mais pontos se você acertar o placar, tá? Então vou colocar nesses 2 jogos porque são os que eu mais estou confiante. Vou confirmar aqui meus palpites, show de bola, CP10, muito top, tá? Ó. Então aqui, ó, palpite já registrado, todos os meus palpites já estão aqui, beleza? Eu sou VIP, última rodada eu cheguei a ficar em 6º lugar no VIP, quase ganhei uma grana boa. Vou te falar sobre as premiações, se liga. Aqui, ó, premiação do CP10, tem a premiação de quem é VIP, igual eu, né? E tem a premiação de quem é free, de graça, ou seja, o aplicativo é gratuito para você jogar. Tem as premiações para quem é gratuito e tem a premiação para quem é VIP, que compensa muito mais. Quase ganhei aqui R$50 na última rodada, mas aí depois o Goiás acabou ganhando do Atlético Goianiense, me surpreendeu e eu perdi, desci no ranking. Então, quase ganhei 50 na última rodada. Até mesmo se eu podia subir aqui para 4º ou 3º, dependendo do resultado, mas teve esse tropeço, tá? Então, para você que gosta de palpites, eu recomendo muito o CP10. Tem as premiações para quem é VIP em dinheiro e tem a premiação para quem é free, ou seja, para quem só joga por diversão, tá? Então, a premiação do VIP por turno tem até uma moto, uma 125, um iPhone 11. O do free, olha só, tem um Motorola One Macro também de premiação. Premiação do ranking nacional, né, do campeonato inteiro, ó, para quem é free, um iPhone 11, um Motorola e uma licença crack. Essa licença é para o outro ano, é para você se tornar VIP. Ou seja, você mesmo sendo free, pode ganhar uma licença VIP e você concorrer a tudo isso. Olha aqui, já pensou? O primeiro colocado vai ganhar um Fiat Mobi, um carro. O segundo ganha um iPhone 11, R$1.000, olha só. Muita premiação bacana aqui para quem é VIP, tá? E é muito barato para ser VIP. Não vai achando que é o olho da cara não para você concorrer a isso aqui. É muito barato, se liga. Ó, tem o free, né? Para quem quiser participar, é gratuito, mas tem aqui a licença VIP, ó. A licença juvenil é para você se tornar VIP apenas uma rodada, tá? Você paga apenas R$10. Se você estiver muito confiante numa rodada, assina aqui, você pode ir lá, uma rodada só ser VIP e já ganha muita premiação. Tem a licença profissional, que é basicamente você ser VIP por 19 rodadas, e tem a licença crack, que é você ser VIP por 38 rodadas, o campeonato inteiro, tá? É muito barato, ó, apenas R$190, acaba compensando muito mais do que a juvenil e a profissional. A licença crack, que é justamente a que eu assinei, tá? Eu sou VIP crack, tá bom? Então, para você que gosta de palpites, estão aí todos os meus palpites do CP10, eu vou com esses palpites para a rodada, tá? Então tamo junto, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, espero que vocês baixem o aplicativo do CP10, vai estar aqui embaixo na descrição para você fazer o download, nos comentários também, baixem o CP10 e venham jogar junto com a gente, tá? Esse fantasy game vai dar muito o que falar,
Acho que vai ser um jogo muito bacana para vocês começarem a jogar. Então baixa aí agora e vamos se ver lá no CP10. Bora palpitar? Tamo junto, até mais.